as aulas, tá? Então tudo que a gente vai vendo aqui vai estar gravado, tá? Então se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar na hora, certo? Ou se não, depois, né, esqueceu alguma coisa que eu falei e tudo mais, pode voltar no vídeo lá para ver o que eu falei. Talvez na hora de resolver um exercício e tudo mais, né, sobre a teoria, tá bom? Então sempre fica gravado e eu disponibilizo o link no Moodle. Eu subo o vídeo no YouTube e coloco o link no Moodle, ok? Para ficar mais fácil para todo mundo. Fica mais fácil de acessar, fica mais rápido, mais leve, beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, então vocês devem estar vendo minha tela aí já, tá? Eu vou só fazer uma revisãozinha sobre a última aula, né? Para os novos aí que acabaram de entrar, né? E tudo mais. Na última aula, pessoal, eu falei sobre sistemas de unidade de medida e a lei de Fourier, que vai auxiliar a gente em mecanismos de transferência de calor por condução, ok? Bom, dentro das unidades de medida, a gente tratou sobre 3 sistemas, né? O sistema internacional, sistema inglês e sistema métrico, ok? Falei sobre cada um deles, tá? E nós discutimos aí sobre como era feita a conversão, né? Entre algumas grandezas aí, ok? Hoje nós vamos acabar usando aí, eu vou fazer um exercício com vocês de transferência de calor em paredes planas, tá? E aí a gente vai acabar usando essas conversões aí, vocês vão ver que é bem interessante. E a gente usa no dia a dia mesmo, beleza? E falei sobre a tal da lei de Fourier. Ela que vai ser o nosso respaldo para estudar mecanismos de transferência de calor por condução, ok? E eu falei lá, né, que a lei de Fourier, eu disse que o fluxo de calor é proporcional, esse alfim aqui dentro dessa equação quer dizer proporcional, é proporcional à área e à variação da temperatura no comprimento que a gente tem, ok? Beleza, pessoal? E aí eu falei que tem um tratamento matemático para você tirar... Tem um tratamento matemático para você tirar essa derivada aqui e transformar ela numa outra coisinha. O tratamento matemático eu não vou fazer, não interessa para a gente aqui, tá? E aí eu falei que essa temperatura, né, que é um gradiente de temperatura, ela vai acabar acontecendo ao longo da barra. Por isso que é uma variação de temperatura ao longo do comprimento da barra, um dT dx, ok? E também falei, né, que a equação do mecanismo de transferência de calor por condução, ela traz um sinal negativo por conta do próprio gradiente de temperatura, né? Que a temperatura ela vai caindo conforme a barra vai aumentando, o comprimento da barra vai aumentando. Então eu falei, né, que aqui nós temos uma temperatura mais alta e aqui uma mais baixa, enquanto aqui a gente tem o comprimento zero da barra e lá na frente nós temos o comprimento maior, que pode ser 10 metros, 5 metros, 1 centímetro, ok? Então quer dizer que o gradiente de temperatura ele é contrário ao comprimento da barra, por isso que aparece um sinal negativo. Mas esse sinal negativo ele vai sumir por conta da variação de temperatura lá, do jeito que a gente vai tratar essa equação. Então, sem mais delongas, vamos ver a tal da equação que vai permitir a gente calcular transferência de calor em paredes planas, ok? Então, esse é o tema da aula de hoje, tá? Transferência de calor em paredes planas. Pessoal, eu sugiro a vocês que fiquem com uma folhinha na frente do celular, do computador aí, tá? Vão anotando tudo que eu vou falando. Surgindo a dúvida, chama no chat, ou se não, que é melhor ainda, né? Abre o áudio, né? Bota a cara no sol aí, fala comigo pra gente tirar a dúvida, tá bom? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor me chame, ok? Então, ó, essa lei de Fourier aí que eu falei na aula passada, ela pode ser aplicada em diversas situações e não só em uma barra, tá?
a gente tem diversas configurações que tem transferência de calor por condução, ok? E o caso que nós vamos ver hoje, que é um dos mais comuns, é a transferência de calor em paredes planas, tá, pessoal? Bom, lá na barra que a gente via da lei de Fourier, a gente tinha um comprimento, e esse comprimento vai acabar virando a espessura da parede, ok? A diferença de temperatura sempre vai, ou seja, né, a transferência de calor, né, o fluxo de calor, ele sempre vai acontecer da maior temperatura para a menor temperatura. E é claro, a gente vai ter que calcular a área dessa parede aí que está transferindo calor, porque a gente sabe que quanto maior a área, maior é a taxa de transferência de calor. Ok? Beleza, pessoal? Bom, ó, e aí, acaba que, vocês lembram que eu falei para vocês, né, que a lei de Fourier, ela falava que o fluxo de calor era proporcional, e aí tinha eu vou até voltar aqui, ó. Ela tinha um coeficiente de proporcionalidade, cadê? Aqui, ó. Esse coeficiente de proporcionalidade aqui, né? Então, o fluxo de calor era proporcional à área vezes uma variação da temperatura ao longo da barra. Ok? Mas isso é na situação de barra. Então, o que acontecia? Ó, o que acontece aqui? O tratamento matemático que eu faço, eu tiro esse dx daqui, é como se eu tirasse ele daqui e passasse para o outro lado, ok? E analisasse somente a variação da temperatura dentro do comprimento da barra. Isso daqui, pessoal, ó, vocês não precisam se preocupar, tá? Eu tô só mostrando de onde sai isso daqui. Ok? De onde vai sair a nossa equação, tá? Então, ó, nessa figura aqui, nós vemos que a face interna, que é o x0, né, que é o comprimento zero da nossa parede, tem uma temperatura T1, que pode ser uma temperatura maior ou menor, ok? E na face externa, que é no x igual a L, que é a espessura da parede, nós temos uma outra temperatura, que pode ser maior ou menor, beleza? Então, para transferência de calor em regime permanente, o calor não vai variar com o tempo. Só que ele vai variar ao longo do comprimento, da espessura da parede, ok? Então, para essa área aí dessa parede A condutividade térmica da parede acaba sendo uma constante. Então, quer dizer o que isso, pessoal? Que dependendo do material dessa parede, eu vou ter um valor para K. Ok? Esquece essa equação feia aqui por enquanto, tá? Eu só estou mostrando de onde sai isso daqui, a nossa equação. E aí, integrando, fazendo todas as coisas, tudo bonitinho, eu chego nessa equação aqui, ó. Certo? O que essa equação me diz, pessoal? O que essa equação me diz? Que depois que eu fiz o tratamento matemático e tudo mais, ela me diz que o fluxo de calor é diretamente proporcional. Diretamente proporcional são as incógnitas que estão aqui em cima, ó. Certo? Diretamente proporcional à condutividade térmica do material da parede, a área da parede e a variação da temperatura. E inversamente proporcional à espessura da parede. Ok? O L aqui é de largura, tá, pessoal? O A é de área e o ΔT aqui é de temperatura. Beleza? Aí alguém pode perguntar assim, pô, Raul, o que é esse delta aí que você está falando, esse triângulo do lado do T? Isso daqui, pessoal, quer dizer variação. Variação de temperatura, eu quero dizer que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Ok? Tá beleza? Pessoal, eu estou indo muito rápido, tá? Tudo bem? Por enquanto tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Se vocês tiverem alguma... Tranquilo.
Beleza, se tiverem alguma dúvida aí, por favor, para eu aí, tá? Nós vamos fazer exemplo. Então, ó, a primeira equação que vocês têm que guardar aí para transferência de calor em parede plana é essa daqui. Então, anota no caderninho de vocês. Condução de calor em parede plana. Certo? Equação. Q ponto, que é o meu fluxo de calor, é igual a menos K vezes A dividido por L vezes ΔT. Ok? E aí eu trago aqui, ó, um resumão de como que essa equação funciona, tá? Então, ó, suponha que a gente quer reduzir as perdas térmicas pela parede de um forno por razões econômicas. E, pessoal, não precisa ser só de um forno, né? No ano passado, ainda quando a gente estava lá, né, na nossa beleza que era o ensino presencial, a gente conversou lá, tinha um aluno que falou, eu trabalho lá numa empresa que é um frigorífico, né? E aí eles queriam diminuir as perdas por transferência de calor dentro da câmara fria, né? E aí eles colocaram mais uma camada de isolante. Pô, legal, né? Estava sendo aplicado lá os conceitos de transferência de calor que a gente tinha visto, né? E o que é isso, né, pessoal? A gente, ó, se a gente quer reduzir o Q ponto, que é o nosso fluxo de calor, quer dizer, o quanto que está sendo transferido de calor de um lado para o outro, a gente teria que reduzir o K. Reduzindo o K quer dizer que o material conduz menos energia térmica. Ok? Então, ó, trocar a parede por outra de menor condutividade. Reduzir o A, que é a área, né? Então, reduzir a área do forno, nesse caso aqui, né? Aumentar o L, que é a largura. Então, aumentar a espessura da parede. Ou reduzir a diferença de temperatura, né? O gradiente, a variação da temperatura, que é a temperatura interna do forno. Percebam que, ó, no exemplo lá do aluno do ano passado, ele falou assim, pô, Raul, lá no frigorífico, na câmara fria lá, eles acabaram colocando uma camada a mais de material isolante. Então, o que eles fizeram aqui, pessoal? Eles aumentaram a espessura da parede em que era conduzido calor. Aí você fala assim para mim, pô, Raul, mas então o objetivo era diminuir a entrada de calor lá de fora para dentro? Exatamente. Só que percebam, pessoal, o calor é sempre a energia que vai fluir, tá? Eu nunca quero transferir frio, ok? Eu sempre vou querer transferir calor, tá? O que flui é a energia térmica em forma de calor. Tudo bem? A gente, numa geladeira, por exemplo, tá? Numa geladeira. Quando a gente liga ela e a serpentina começa, o fluido começa a passar pela serpentina, nós não estamos colocando ar gelado lá e não estamos colocando calor em forma de gelinho, né? Ar gelado. Nós estamos retirando o calor da geladeira, ok? Então o fluxo de calor sempre vai da temperatura mais alta para a mais baixa. No caso de um forno, vamos supor que aqui é o interior do forno. Então o fluxo de calor vai do interior para fora, né? Porque no interior do forno ele vai estar lá a 1000 graus e aqui fora vai estar 30 graus, tá? Numa geladeira, o interior dela vai estar mais frio, mas o exterior vai estar mais quente. Então, o calor vai querer entrar dentro da geladeira, ok? Só vai mudar o sentido aí da transferência de calor. Tudo bem? Do fluxo de calor. Beleza, pessoal? Até aqui tá beleza? Até aqui para vocês tá tudo certo? Bom. Tudo bem. Ninguém falou nada. Bom, beleza, vamos já falar.
Bom, então o que eu vou fazer aqui agora? Ó, como não tem como eu não falar, né? Deixa eu abaixar aqui, ó. Eu vou habilitar minha câmera aqui. Vocês não vão conseguir aprender só falando, né? Então a gente vai fazer um exercício para vocês entenderem melhor o que é essa coisa de mecanismo de transferência de calor por condução, ok? Então eu vou iniciar minha câmera aqui. Deixa eu dar uma ajeitada nela aqui. Opa! Beleza, vocês estão vendo minha câmera aí, né? Eu vou aumentar aqui, ó. Estão vendo minha câmera aí, né? Vou pegar meu lápis aqui, pessoal. Cadê meu lápis? Bom, então vamos entender como é que a gente calcula essas coisas aí, tá? Opa. Vamos entender como é que a gente calcula essas coisas aí. Bom, aqui no slide, ó, eu deixei alguns exercícios, alguns exemplos, tá? Que a gente vai fazer junto, tá, pessoal? Beleza? Então, olha, eu vou colocar a câmera aqui, tá? E o exercício lá. Oh, cadê minha câmera? Aqui. A gente vai vendo junto. Então, ó, a superfície externa de uma parede de concreto. Então, ó, sempre quando vocês forem fazer os exercícios, pessoal, vocês vão lendo o exercício e já desenhando o que vocês estão vendo, tá? Porque senão vocês vão acabar se perdendo. Então, a superfície externa de uma parede de concreto, então vamos desenhar a tarde da parede de concreto, né? Aqui é uma parede de concreto, eu vendo ela de lado, tá? Eu olhando a espessura dela aqui, ó. Ok? Então, ó, a superfície externa, temperatura externa. Ó, a superfície externa de uma parede de concreto com a espessura de 0,2 metros, então a espessura dela é de 0,2 metros, tá? Tem uma temperatura de menos 5 graus. Então, olha, para fora tá bem gelado. Tranquilo? Enquanto a superfície interna é mantida a 20 graus. Então, a temperatura interna... Oh, meu Deus do céu. A temperatura interna tem que ser mantida a 20 graus. Ok? Isso daqui é como se tivesse um aquecedor aqui dentro, né? Enquanto a temperatura externa está menos 5, deve ser um país bem gelado, a gente mantém a temperatura interna em 20 graus. Então percebam, pessoal, ó, que o calor, ele vai fluir da temperatura mais quente para mais fria. Ok? Aí ele fala aqui, ó, que a condutividade térmica do concreto, que é o meu K, é de 1,032 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Certo? Ele pede para você determinar a perda de calor através de uma parede de 10 metros de comprimento por 3 metros de altura em watts. Ok? Então, ó, a largura e a altura dessa minha parede é de 10 por 3. Quer dizer que a minha área é de 30 metros quadrados. Ok? Porque se a largura dela é de 10 e a altura é de 3, eu tenho 10 vezes 3, 30. Então a minha área aqui é de 30 metros quadrados. Ok? E ele pede para você determinar a perda de calor em watts. Ok? Primeira coisa que a gente vai ver, que a gente tem que prestar atenção aqui, tá? O nosso K, ele está em quilocaloria por hora metro grau Celsius. Então vocês percebam que a gente vai calcular
e a gente vai ter uma taxa de transferência de calor, né, ou um fluxo de calor, em quilocalorias por hora. E a gente vai ter que converter para watt. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, ó, a gente já sabe que a superfície interna está a 20 graus e a externa menos 5. Beleza? Então, a gente sabe já que a gente está tendo uma transferência de calor aqui, ó, no interior da parede por condução. Se é por condução, a gente consegue usar a formulinha que a gente viu agora há pouco lá. Tá certo? Ô Raul, por que você não pôs o menos que tem aqui? Porque esse menos a gente vai acabar colocando dentro do delta. Então eu posso tirar ele e adotar corretamente o gradiente de temperatura. Ok? Eu vou mostrar para vocês. Bom, então vejam aqui, pessoal. Olha as informações que a gente já tem. O K, que é a condutividade térmica da parede, eu tenho, foi dado no exercício, que é 1,032. Ok? A área, ele deu a largura e a altura da parede, então eu já consigo calcular a área que é de 30 metros. O L, que é a espessura da parede, ele também deu, que é 0,2 metros. E metro está dentro do sistema métrico, então tá beleza. Tá? A diferença de temperatura aqui, ou o delta de temperatura, né, a variação na temperatura, ele também deu, que vai de 20 a menos 5 graus. Ok? Então o que eu tenho que calcular, nada mais, nada menos do que o meu Q. Ok? Meu Q ponto. Beleza? Então, primeira coisa que a gente faz é substituir os valores na equação. Então, vamos lá. Ó. O K eu tenho, que é 1,032. O A é 30 dividido por 0,2. E o ΔT é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. O que eu falei para vocês? Ó, que o delta é variação, certo? Variação, pessoal, sempre acontece da maior temperatura para a menor, ok? E o delta aqui nada mais quer dizer do que uma temperatura 1 maior menos uma temperatura 2 menor. Certo? Então a gente tem que olhar aqui, ó, qual que é a maior temperatura? 20 graus. Menos. Qual que é a menor temperatura? Menos 5. Ô Raul, mas você colocou 2 menos aqui. É porque esse primeiro menos vem da equação e o segundo menos é do número. Ok? Então a gente vai perceber aqui, ó, que menos com menos eu vou ter uma variação de 25 graus. Porque eu acabei saindo do 20, passei pelo 0 e fui até o menos 5. Então a variação acaba sendo de 25 graus Celsius. Ok? Então como é que fica aqui a minha equação? Ó, Q ponto é igual a 1032 vezes 30. Aí eu vou apelar para... Cadê minha calculadora? Oh, Deus do céu. Ó, vou colocar a temperatura... a calculadora. 1.32. Ah, tem que ligar, né? 1.32 vezes 30. 30,96 dividido por 0,2. 20 menos 5, 25. Ok? Aí, ó, por partes, eu vou fazer essa parte aqui da equação, ó. 30,96 dividido por 0,2. Isso daqui vai dar 154, oh, meu Deus, hein? 4,8 vezes 25. O meu Q ponto aqui, pessoal, ele vai acabar sendo 3.870 quilocalorias por hora. Porque eu vi aqui, ó, que o meu K era em quilocalorias por hora metro grau Celsius. Então o meu fluxo de calor só pode ser em quilocaloria por hora. Ok? Então beleza.
Só que o exercício, se vocês olharem aqui, ó, ele pede para você calcular a perda de calor em watt. Puta merda. Então eu vou ter que converter o quilocaloria por hora em watt. Então vamos fazer essa conversão? Olha só, ó. 1 watt é igual a 0,85984 quilocaloria por hora. Ok? Vocês lembram daquilo lá, né? Se eu tenho quilocaloria e quero converter para watt, eu tenho que isolar a quilocaloria e ter só a razão aqui para o watt, certo? Então vai acabar ficando 1 sobre 0,85984 watt. Aí é só colocar esse valor aqui para converter em watt. Então vai querer dizer aqui, ó, que 3.870 vezes 1 sobre 0,85984 watt, tá? Então, essa quantidade aqui de quilocaloria equivale a essa continha aqui em watt. 3.870 vezes 1, 3.870. Eu divido por 0,8594. Então vamos lá, ó. 3.870 que eu tenho dividido por 0,85984. Tá lá. Eu sei que o meu Q ponto em watt é de 4.500. Vou arredondar, tá? Ó, 4.500 watt ou 4,5 kW. Beleza, pessoal? Como é que tá aí? Conseguiram acompanhar? Vocês estão anotando? Pode falar. Só um detalhe que eu não captei, por que você tirou o sinal negativo do carro? Ó, você lembra, Thiago? Ó, que eu falei assim. Eu vou voltar até aqui nesse slide aqui, ó. Eu falei assim, ó. O sinal negativo é por conta da variação de temperatura que vai da maior para menor e o comprimento da barra que vai da menor para maior, ok? Então elas são inversas. Só que na hora que eu pego o tamanho da barra ou a largura da minha parede, eu não considero sinal. Eu vou tacar esse sinal para cá, ó. Para cá, ó. Sabe esse menos aqui dentro da variação da temperatura? É como se fosse o meu menos ali que estava aqui na frente da equação. Como se fosse, tá? Entre aspas, como se fosse. Então é só substituir. Eu adotei assim, olha, isso daqui, ó, é em módulo e eu só ponho a variação da temperatura aqui acontecendo da maior para menor. Beleza, eu posso tirar o meu sinal de menos. Tudo bem? Thiago? Tudo bem, beleza. Bom, beleza então. O sinal de menos ele vem da equação, pessoal, por conta dessa diferença aí no gradiente de temperatura. Mas, ó, não se preocupem com gradiente de temperatura. Isso daí é muito mais a fundo, tá? Só acreditem assim, ó. Eu tirei o sinal de menos e coloquei ele aqui. Ok? Adotei, mas só que eu não posso esquecer que é sempre da maior temperatura para a menor. Por isso que eu coloco um sinalzinho de menos aqui, beleza? Senão vai dar errado as contas aí. Se você não adotar isso, colocar da menor para maior, aí você tem que colocar o sinal de menos aqui. Senão vai dar errado. Tranquilo? Por isso que a gente tira ele daqui. Tudo bem? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Não? Estão anotando aí?
Vocês vão precisar disso, hein? Beleza? Bom, eu vou fazer mais um exercício, tá? Pra gente treinar mais, ok? Olha esse daqui, ó. É o segundo exercício. Certo? O calor é transferido a uma taxa de 0,1 kW. Olha só. Então, como eu sei que o fluxo de calor é dado por... Alguém falou alguma coisa aí? Não? Bom, beleza. Como eu sei que calor transferido é o tal do meu Q ponto, eu já posso colocar essa informação aqui, ó, de 0,1 kW. E eu sei que 0,1 kW nada mais é do que 100 watts, ok? Então, o calor é transferido a uma taxa de 0,1 kW por um isolamento de lã de vidro. Então, eu já posso marcar essa informação também, ó. A condutividade térmica dessa lã de vidro é de 0,036 watts por metro Kelvin, certo? Com espessura de 5 centímetros. O L é de 5 centímetros, ou 0,05 metros. Ok? A gente tem que colocar todo mundo no sistema internacional, porque watts é no sistema internacional. Ok? Então vamos colocar todo mundo no sistema internacional. Então vamos desenhar nossa parede de lã de vidro aqui, ó. Ela tem uma espessura de 0,05 metros, ok? E tem uma área também que ele está falando de 2 metros quadrados, ok? Aí ele fala ainda, ó, se a superfície quente está a 70 graus, determine a temperatura da superfície fria. Ok? Essa é a superfície quente e essa é a superfície fria. Então eu coloquei aqui temperatura fria. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem para vocês? Montar o exercício aqui? Bem. Beleza. Então tá. Bom, ele pede para você calcular essa temperatura aqui, ok? Como a gente sabe que está acontecendo uma transferência de calor por condução, a gente vai ter que usar aquele bicho doido que a gente viu agora há pouco aí, ó. Ok? Percebam, pessoal, que a gente tem essa variável, que é o Q ponto. A gente tem a condutividade térmica dessa parede de lã de vidro. A gente tem a área dessa parede de lã de vidro. A gente tem a espessura dessa parede de lã de vidro. O que a gente não tem é a menor temperatura, a temperatura fria. Tá? E aonde que está essa desgraça dessa temperatura fria? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vocês lembram que eu falei no último exercício? Eu vou até tomar ele aqui de novo. Ó, que o ΔT nada mais era do que a maior temperatura menos a menor temperatura. A gente tem essa temperatura aqui, ó, a mais quente. O que a gente vai ter que achar é essa daqui mais fria. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer um tratamento nessa equação aqui para achar essa temperatura mais fria. Ok? Então, ó, eu desmontando esse ΔT aqui, destrinchando ele, eu vou ter K vezes A dividido por L, tudo isso eu tenho, ok? Vezes, abre parênteses aqui, né? Temperatura mais quente menos temperatura mais fria. Beleza? Deixa eu colocar um F maiúsculo. Beleza? Então, ó, agora já dá para ver o que a gente não tem, né? A gente tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, não tem esse. Então vamos isolar essa incógnita? Vamos por passos, tá? Nós temos que isolar ela para saber quanto que ela vale. Beleza? Esse L que está aqui dividindo, ó, eu vou passar para lá multiplicando.
Ok? Então eu vou ficar com Q vezes L igual a K vezes A vezes temperatura quente menos temperatura fria. Beleza? Esse K e esse A, eles estão multiplicando tudo isso daqui. Se eles estão multiplicando, eles vão passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar, ó, Q vezes L, isso daqui é um Q ponto, né? Dividido por K vezes A é igual a temperatura quente menos a temperatura fria. Beleza? Percebam que a temperatura quente, ela tem um sinalzinho de mais aqui que não aparece, mas ele está aqui, certo? E ele está subtraindo com a temperatura fria. Se eu tenho um sinal de mais aqui e eu quero passar para o outro lado para isolar essa incógnita, o sinal de mais acaba virando um sinal de menos. Então, ó, vou passar para o lado de baixo aqui, ó. Eu vou colocar todo mundo daqui em uma chave. Então vai ficar Q vezes L dividido por K vezes A menos temperatura quente é igual a menos, porque vem do sinal aqui, temperatura fria. Beleza? Percebam, pessoal, ó, que eu já consegui isolar minha temperatura fria. Ok? Ela está isolada. Só que eu não quero ficar com esse sinalzinho de menos aqui desse lado. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. O que vai acontecer? Ó, todo mundo que tiver com sinal positivo vai virar negativo. E todo mundo que tiver com sinal negativo vai virar positivo. Ok? Vai acabar ficando assim, ó. A temperatura fria, eu só virei do outro lado, tá? É igual a temperatura quente, ela tinha um sinal negativo, ficou com um sinal positivo. E todo esse bloco aqui, ó, tinha sinalzinho positivo que a gente não via, ele fica com sinal negativo. Olha lá. Então a equação para eu conseguir calcular a minha temperatura fria é essa daqui, ó. Temperatura quente menos esse blocão todo aqui. Beleza? Então vamos substituir os valores agora, ó. A minha temperatura fria é igual. A temperatura quente é 70 graus Celsius. Menos o meu Q ponto. Tá aqui, ó. 100 watts. O meu comprimento da parede, a largura da parede. 0,05. Tá aqui, ó. Dividido. O meu K, que é a condutividade térmica da parede. Tá aqui, ó. Certo? E a área da minha parede tá aqui também, foi dado no exercício, né? Tá aqui, ó. Beleza? É de 2 metros quadrados. Ok? Pessoal, pelas regrinhas aí, eu tenho que fazer primeiro, regrinhas de matemática, né? Eu tenho que fazer primeiro esse bloco aqui, porque tem multiplicação e divisão no meio. Depois eu vou fazer essa subtração aqui. Então, ó, vamos resolver primeiro esse bloco? Vai ficar, ó, 70 menos. Eu vou fazer aqui, ó. 100 vezes 0,05 é 5. 0,036 vezes 2 vai dar 0,072. Ok? Isso daqui, pessoal, ó, foi aqui para baixo, tá? Vai dar 70 menos 5 dividido por 0,072. Vou fazer aqui, ó. 69,4. Vamos arredondar. Ô, meu filho.
Então a minha temperatura mais fria é 70 menos 69,4. Isso daqui vai dar 0,6 graus Celsius. Então quer dizer, pessoal, que com essa taxa de transferência de calor, eu sei que a minha temperatura mais fria aqui é de 0,6 graus Celsius. Então quer dizer que lá fora está bem frio, né? A gente tem 70 graus dentro do forno e 0,6 graus Celsius fora dele. Pessoal, dúvidas aí? Impossível que vocês não estão tendo dúvida. Vocês estão muito quietos. E aí? Aparentemente está tudo certo, professor. Tudo certo? Beleza, vocês estão quietinhos aí, devem estar anotando então, né? Eu vou deixar aqui mais um pouco, ó, para vocês anotarem, tá? Ó, o exercício número 2. Deixar mais um tempinho aqui para vocês anotarem todo esse exercício. Percebam, pessoal, que cada passagem que eu faço aqui, ó, eu vou pondo flechinha, tá? E quando eu faço daqui, eu vou para a linha de baixo. Daqui eu vou para a linha de baixo. Ok? E começo aqui do outro lado, tá? Beleza aí? Posso tirar a folha? Tem como dar uma aumentada na tela? Opa, pera aí. Melhorou? Depois eu diminuo de novo. Eita, porra, tá... Olha, tá aparecendo aqui. Eu acho que pra mim não tá. Pra vocês não tá. Beleza, pessoal? Copiaram? Deu pra pegar a ideia? Beleza. Vamos fazer mais uma situação que pode acontecer. Tudo bem? Vocês esperam? Ó, vou fazer mais uma situação que eu coloquei aqui, tá? Coloquei aqui no slide, tá, pessoal? Ó, eu vou tirar essa folha aqui. Ó, um equipamento... Então, ó, vamos pegar aqui a folhinha e já vamos colocando todas as informações aqui. Esse é o exercício da 3 do slide. Opa, 30 não, né? 3, certo? Um equipamento de ar-condicionado deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de altura, de largura e 3 de altura a 22 graus Celsius. Então eu coloquei aqui, ó, uma vista só das duas paredes do canto assim, ok? Então percebam, pessoal, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a área dessa sala aí. Ok? Então presta atenção, ó. Se eu tenho uma sala que uma parede tem 15 por 3, quer dizer que tem, na verdade não tem uma parede, tem duas, né? Duas de 15 metros por 3, certo? Então eu tenho duas paredes de 15 metros por 3 de altura. 15 vezes 3, 45, vezes 2, 90 metros quadrados. Ok? Referente a essas duas paredes de 15 metros de largura. E nós também temos duas paredes de 6 por 3. 6 vezes 3, 18, vezes 2, 36 metros quadrados. Tranquilo?
Então a área aqui dessa parede, pessoal, ó, de todas as paredes dessa sala, é de 90 mais 36, 126 metros quadrados. Tranquilo? Bom, então a gente já tem a área. Dentro dessa sala, então a temperatura interna da sala, ela tem que ficar a 22 graus Celsius. Beleza? Essas paredes aí, ó, eu já vou colocar como informação aqui, que a espessura delas é de 25 centímetros, ou se não 0,25 metros, porque a gente já tem que converter, né? Colocar todo mundo no sistema métrico por conta do grau Celsius. Beleza? Então elas são feitas, ele está falando aqui, né, que essas paredes de 25 centímetros de espessura são feitas de tijolo com condutividade térmica, olha outra informação, de 0,14 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Beleza? E a área das janelas, ele está falando que podem ser considerados como desprezíveis. Beleza? A face externa dessas paredes pode chegar até 40 graus. Então ele está falando aqui, ó, que a temperatura externa é de 40 graus Celsius. Então olha só, ó, a gente no nosso desenho, a gente vai ver que a temperatura externa é de 40 graus Celsius e a temperatura interna é de 22 graus Celsius. Beleza? Então o calor ele acaba fluindo de fora para dentro. Tranquilo? Bom, 40 graus Celsius em dia de verão. Então, desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, então percebam, né, que pelo piso e pelo teto não vai ter troca de calor, porque está muito bem isolado, né? Pelo teto lá vai vir um monte de outras camadas, de outros materiais, e pelo piso tem o chão, ok? Então, desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, pede-se o calor a ser extraído da sala pelo condicionador, que é pelo ar-condicionado. Então, o que ele quer? Ele quer a taxa de transferência de calor, ou fluxo de calor, o tal do nosso Q ponto, em HP. E ele fala aí, né, que 1 HP é 641,2 quilocaloria por hora. Percebam, pessoal, que o que a gente tem aqui, ó, na condutividade térmica é quilocaloria. A gente está falando em metros, que é do sistema métrico. E estamos falando também em graus Celsius, que também é do sistema métrico. Então, o nosso Q ponto ele vai ser calculado em quilocalorias por hora. A gente vai ter que converter para HP. Ok? Então, vamos fazer essa conta? Pessoal, por enquanto, para montar a conta, tá tudo certo? Vão anotando aí, hein? E tira a dúvida, pelo amor de Deus, hein? Beleza? Se não tirar a dúvida, não vai aprender. Certo? Tenho até medo de vocês ficarem muito quietos. Beleza. Ó, então vamos lá. A nossa equaçãozinha é o tal do Q ponto igual a K vezes A dividido por L vezes 1 ΔT. Ok? A gente tem esse, a gente tem esse, a gente tem esse, a gente tem esse daqui. Vamos substituir os valores? Ó, Q ponto é igual. O meu K é 0,14. Ok? O meu A eu calculei. É os 126 metros quadrados aqui. O meu L é a espessura da parede, 0,25 metros. E o meu ΔT, pessoal, é a temperatura maior menos a menor, 40 menos 22. Ok? Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Meu Q ponto é igual. Eu vou fazer essa multiplicação. 0,14 vezes 126. 17,64. Dividido por
0,25 vezes 40 menos 22, 18. Rapaz, ligaram o som alto aqui, hein? Perdão. Merda de vizinho, viu? Ó, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. 17,64 dividido por 0,25. 70,46. Como é que ficou então o meu Q ponto? Ó, 70,56 vezes 18. Certo? Então eu vou multiplicar isso daqui por 18. 1270,08. Vamos colocar só 1270? Arredondar? Então o meu Q ponto é igual a 1270 quilocaloria por hora. Ok? Até aqui, tá beleza, pessoal? Beleza? Maravilha. Então tá bom. Ó, só que ele não quer o fluxo de calor em quilocaloria por hora. Ele quer em HP. E ele falou que 1 HP é igual a 641,2 quilocaloria por hora, né? Então o que a gente tem que fazer? Aquele esqueminha, né? O que eu quero converter para o outro, eu vou ter que jogar a razão para o outro, certo? Então, ó, esse 641 que está acompanhando a quilocaloria, eu vou jogar para o lado de lá dividindo. Então, a quilocaloria por hora é igual, 1 quilocaloria por hora é igual a 1 dividido por 641,2 HP. Tá? Então eu só pego esse valor de 1270, multiplico por essa razão aqui e eu vou ter o valor em HP. 1270 vezes 1 é 1270. 1270 dividido por 641,2 é 1,98, arredondei aqui, HP. Beleza, pessoal? Então a gente conseguiu calcular o fluxo de calor por essa parede aqui e convertemos de quilocaloria por hora para HP. HP, pessoal, é potência, é horsepower, né, do sistema inglês lá, né? Às vezes o equipamento ele vem em HP. Então a gente sabe a potência do equipamento para conseguir manter uma sala que tem as paredes de 126 metros quadrados a uma temperatura de 22 graus Celsius. Ok? Pessoal, ficou dúvida aí? Ficou dúvida aí? Não? Ó, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, a folha, para vocês acabarem de copiar. Aí. Pessoal, quem não tem, né? Arrume uma calculadorinha científica, tá? Essa daqui eu comprei em 2007, quando eu comecei meu curso técnico. Olha, eu tenho ela até hoje. Custa cerca de R$40, uma calculadora boa, né? Essa daqui é velha já, tá? Mas tem uma calculadorinha dessa científica pra gente fazer essas continhas aqui, tá bom? Vocês podem usar a calculadora, não precisa fazer tudo na mão não, ok? Senão também fica mais difícil ainda. Pessoal, tranquilo? Até aqui ficou certo? Por enquanto? Depois, ó, vocês peguem isso daí para dar uma estudada, tá? Esses exercícios que a gente fez,
Tá bom? Porque esses exercícios aqui é o que eu vou exigir na prova, tudo bem? Só vou talvez mudar valores. E aí eu coloco alguns exercícios lá no Moodle para vocês fazerem as contas também, tá bom? Para vocês fazerem. Beleza? Pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, se ficou tudo claro, não tem mais nenhum questionamento, eu termino a aula por aqui hoje, tá bom? Ô, professor, Pode falar, Deusdete. essa aula foi gravada ou não? Gravada, tá gravada. Não, beleza, é que eu perdi só o comecinho só. Deu pra pegar um pouquinho no final agora. Tranquilo, tranquilo. Quem mais? Zé, tudo certo aí? Oh, parece que o Zé... Tá tudo certo, Raul. Parece que o Zé abriu uma cerveja. É impressão minha, Zé. O que esse foi? Que foi esse... Ainda não. Ô, louco. Ah, mas já tá na hora já também, né? 8 horas da Tá quase noite. na hora já. Tá quase na hora já. Apareceu um... Eu falei, nossa senhora, rapaz. Olha.